chamar a tua atenção para uma informação que é de suprema importância para as nossas vidas. Essa informação foi nos dada pelo próprio Cristo Jesus, que chamou-nos a atenção ao deixar a seguinte orientação aos seus seguidores. Essa orientação encontra-se em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amém? Deixe-me ler na linguagem de hoje. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Lucas capítulo 9, versículo 23. Meu irmão muito precioso, você que me ouve nessa tarde, você que me ouve também nessa mensagem gravada, eu quero falar para você, meu querido, que há algo muito importante, maior do que todas as coisas, maior do que tudo que você possa imaginar. Não há nada mais importante, nada mais precioso, nada mais bonito, nada mais profundo do que as palavras de Cristo Jesus direcionada para mim, direcionada para você. Eu quero falar para você que Cristo Jesus deixou uma determinação clara para ti. Ele escreveu, ele ditou essas regras, os evangelistas escreveram posteriormente. Mas nós vemos, irmãos, que Cristo Jesus deixou-nos uma orientação muito clara. Ele coloca pontos que devemos observar para que nós possamos ter uma vida de felicidade, uma vida de vitória, uma vida de retidão e uma vida, acima de tudo, de perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Nós sabemos que para que haja comunhão com Deus, para que haja unidade com Deus, é fundamental que haja santidade em nossos corações. E a santidade, irmãos, faz-se quando nós nos separamos do mundo. Na verdade, santidade é separação do mundo. E quando você separa-se do mundo, e quando você abraça Jesus Cristo verdadeiramente na tua existência, essas instruções do próprio Cristo, elas podem ser uma verdade na tua vida. Na verdade, na realidade, só é possível que isso venha a tornar-se uma verdade, venha a tornar-se um fato na tua existência, quando nós abraçamos, quando você abraça a Cristo Jesus como Senhor total, Senhor soberano da tua existência. E Cristo Jesus disse o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É uma palavra pesada. Lucas registrou em Lucas 9, versículo 23, Marcos também tem o mesmo registro, em Marcos 8, versículo 34, e também Mateus capítulo 16, versículo 24. Amém? Essas aqui são basicamente as mesmas palavras. Mas aqui, irmãos, fica claro que para sermos verdadeiramente seguidores de Cristo, pessoas que amem o Senhor, e isso com totalidade de coração, totalidade de vida, é preciso abrirmos mãos de alguns objetivos, de alguns planos, de alguns ou muitos sonhos, para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida. É claro, irmãos, que sonhar é bom, não é? Quem não gosta de sonhar? Quem não tem um plano para a sua vida? Eu creio que todos que me ouvem nessa tarde, todos que me ouvem através dessa palavra, eu creio que você tem um plano, você tem um objetivo de vida. Todos nós temos objetivos de vida. Mas nós precisamos, irmãos, trazer esse objetivo de vida para a realidade de Cristo Jesus. Porque um dia nós falamos para Cristo que nós o aceitávamos como Senhor, como Salvador de nossas vidas, que nós o colocávamos no dentro de nosso coração, que nós estávamos dedicando, consagrando, doando toda a nossa existência para Ele. Consequentemente, passamos a autoridade da nossa vida para quem? Para o nosso Senhor, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador.
E quando nós assim fazemos, precisamos honrar nossa palavra. Porque o servo de Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que vive segundo o coração de Deus, ele tem apenas uma palavra, e a palavra é sim, sim, não, não. Não há meios termos. Não há meios termos. Nós temos visto tempos do evangelho barato. Nós estamos vivendo dias de um evangelho pirata, de um evangelho falsificado, um evangelho que é pregado para agradar as multidões, um evangelho que é pregado para satisfazer os anseios dos corações que estão correndo atrás de alguma coisa, e aquilo entra como um paliativo, apenas um paliativo. Aquele evangelho que está sendo pregado, esse evangelho que está sendo pregado, ele traz uma paz momentânea aos corações. É uma paz que passa com uma semana, que passa com um mês, mas ela vai passar com certeza, porque o evangelho verdadeiro não está sendo plantado nos corações das pessoas. A palavra está sendo lançada sobre pedras e não cria raízes nos corações. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos estão ensinando coisas que não procedem. Muitos estão ensinando que é possível abraçar esse mundo. É possível estar de bem com este mundo e estar em comunhão com Deus e estar de bem com Deus. E eu quero afirmar, à luz da palavra de Deus, que isto é uma mentira. Porque aqueles que abraçam as suas causas nessa terra, aqueles que colocam suas causas dessa terra, causas terrenas, em primeiro lugar nas suas existências, estão fadados ao fracasso espiritual. Pode até crescer, pode até tornar-se rico, serem pessoas riquíssimas, mas estão fadados ao fracasso espiritual. Ou seja, a comunhão deles com Deus, ela vai ser quebrada. Essa comunhão vai deixar de existir, porque o Senhor, meu irmão, não aceita dividir o nosso ser com nada nessa terra. O Senhor quer a totalidade da nossa alma, e esse texto que nós lemos, ele aponta exatamente para isso. Ele diz, ouça mais uma vez, Lucas 9:23, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Eis aí a orientação do Senhor, eis aí a palavra do Senhor, uma palavra clara. Irmãos, o que nós temos realmente feito para Deus? Você já parou para refletir sobre isso? O que você tem feito para Deus? O que eu, Elias de Oliveira, tenho feito para Deus? O que nós temos feito para o Senhor? Realmente temos agradado a Deus com os nossos atos? Ou achamos que Deus é demasiadamente amoroso, misericordioso, que está pronto a aceitar essa vidinha meia boca que nós desenvolvemos? Uma vidinha meio lá, meio cá, um pé na igreja, outro pé no mundo, uma vida dividida, uma vida distorcida pelo Satanás, distorcida pelos ensinamentos demoníacos que nós colhemos no nosso dia a dia, que nós vemos e ouvimos no nosso dia a dia, e que muitas vezes quer entrar em nossos corações e quer encontrar lugar reservado em nossos corações. Quantas pessoas estão deixando se envolver por esses ensinamentos e concluem que são ensinamentos dignos de imitação, e deixam a palavra de Deus na sua clareza, na sua objetividade em segundo plano, e passam a observar ensinamentos demoníacos. Irmãos, o Senhor nos diz que devemos examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, ou seja, devemos ler a palavra, buscar de Deus a revelação da palavra e nos orientarmos pela palavra, estarmos vivendo segundo a palavra, na direção da palavra, porque quando assim nós fazemos, nós teremos uma vida de sucesso. Não uma vida de sucesso de você ter um carro novo, um carro importado, um apartamento, essas coisas todas, um navio, um iate, um transatlântico, viagens internacionais, enfim. Não é nisso que nós estamos. Não é isso que Deus quer especificamente para nós. Não é este o objetivo da nossa vida. Não deve ser este o alvo da nossa existência sobre a face da terra.
Mas o nosso alvo sobre a face da terra precisa ser, irmãos, um só: agradar a Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor com todas as nossas forças. E quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo e dizemos não para o pecado, dizemos não para as práticas erradas, dizemos não para aquilo que desagrada a Deus, e vamos viver, mesmo que seja uma vida diferente, uma vida com alto preço a ser pago, mas vamos desenvolver uma vida que agrada a Deus acima de todas as coisas. E agradar a Deus na nossa vida não é fácil, irmãos, porque nós vivemos vivemos em tempos difíceis, tempos em que a esfera espiritual está nos envolvendo. Vivemos também em tempos que a atmosfera ela é espiritualizada. Tudo quanto você vê hoje tem um quê espiritual, tem um ponto espiritual. Então você está circundado, não é? Você está dentro de uma esfera em que as paredes são espiritualizadas e aquilo que você respira de certa forma também está sendo espiritualizado. Ou seja, se você dá um passo para a direita, você esbarra no espiritual. Na esquerda, você também esbarra no espiritual. À tua frente ou atrás, você esbarra no espiritual. Assim a nossa vida nesses tempos difíceis, irmãos. Nós precisamos estar muito atentos para não pecarmos contra Deus e que o nosso coração não seja guiados pelos vãos desejos, os desejos vazios que são ditados por este mundo, mas que nós possamos ter alvos especiais em nossa vida, alvos maravilhosos, que venham satisfazer a presença de Deus na nossa vida, no nosso ser. Eu citei há pouco o Idiano. Esse Idiano, ele tomou uma decisão muito interessante na sua existência. Muito interessante. O foco dele, com certeza, está totalmente equivocado, é errado. Ele perdeu o caminho, se porventura um dia conheceu, mas aparentemente nem chegou a conhecer o caminho do Senhor verdadeiramente. No entanto, ele foi criado e ele viveu uma realidade para ele, que é uma verdade única, porque ainda não chegou ninguém para pregar o Evangelho de Cristo Jesus para este homem. No entanto, aquilo que ele conhece como divino, aquilo que ele conhece como senhorio, como Deus na sua existência, ele entregou-se por completo numa ação que no mínimo devemos olhar, e olhar com olhar de respeito pela atitude. Talvez você olhe para a atitude desse homem, esse Idiano, Bharat Amar. Talvez você olhe para a atitude dele e você até fale, mas poxa, olha só, o cara está vivendo passos errados, vivendo em direção à perdição eterna, totalmente focado nas trevas. Mas amados, você precisa entender o seguinte: esse camarada não teve acesso talvez à palavra do Senhor porque nós nos omitimos em invadir a Índia com o Evangelho de Cristo Jesus, porque nós estamos muito preocupados com o nosso foco aqui. Quem sabe não é o mesmo foco errado dele? Nós muitas vezes jogamos pedras nesse povo que estão com seus focos totalmente distorcidos, enquanto o nosso foco de vida também encontra-se praticamente da mesma forma, distorcido, porque provavelmente se o Bharat Amar olhar para a vida de muitos que se dizem cristãos e olhar as práticas desses cristãos hoje, o Bharat Amar vai concluir que esse povo é muito doido, é muito pirado, porque não vive a verdade do Senhor ao qual eles dizem pregar, não vive a verdade do Senhor ao qual eles dizem que é o Salvador. Então, meu irmão, é uma questão de ótica, mas não vamos justificar o Bharat Amar, porque realmente ele está equivocado. No entanto, a ação que ele tomou, a ação que ele decidiu na sua existência, em louvor à deusa Shiva, eu não sei se é uma deusa, vamos colocar ao deus Shiva, é realmente de nos deixar assustados. Há 38 anos, o senhor Bharat Amar, ou melhor, na década de 70, em 1970, Amar abandonou a sua boa vida de classe média na Índia.
Ele, na sua devoção a Shiva, ele achou que a sua vida estava boa demais. Ele estava desenvolvendo uma vida muito boa. O que ele fez? Vou sacrificar-me por Shiva. Abandonou a sua vida, conforme aqui a notícia, classe média. Abandonou seu emprego, abandonou sua esposa e 3 filhos. E dedicou-se por completo ao deus hindu, Shiva. E perambulou aos farrapos por estradas com um tridente de metal. E para comer na dependência total da caridade das pessoas. Essa é uma atitude do Bharat Amar, que não conheceu a Cristo Jesus, o nosso Senhor, não conheceu o Todo-Poderoso, mas conheceu a Shiva e achou que Shiva merece muito mais do que aquilo que ele tem, que ele não merecia viver da forma que vivia. E em 1973, ele tomou uma decisão ainda mais inusitada. A primeira já foi louca, uma decisão que você talvez olhe para ele como eu estou olhando aqui e fale, esse cara é pirado, é doido. Porque abandonou seu emprego, família, filhos, casa, o certo status que tinha, e passou a viver como um mendigo, perambulando pelas estradas. Mas 3 anos após essa decisão, ele foi um pouco além. Ele decidiu que Shiva merecia muito mais. E sabe o que ele fez? Ele passou a andar com seu braço erguido. Se eu não estou equivocado, o braço direito. O braço direito erguido, sempre para cima. E esse braço, irmão, conforme a notícia, de tanto tempo que está na mesma posição, as unhas estão grandes, enroladas, o braço afinou, não tem mais o movimento do braço, e já nem sente mais o braço, sempre levantado. Sabe o que é isso? Louvor a Shiva, louvor a Shiva, um deus hindu. Mas nós que conhecemos o Todo-Poderoso, nós que conhecemos o Senhor, que sabemos o que Deus fez por nós, que sabemos o que Deus tem preparado para nós na glória, quantos de nós estamos prontos a fazer um sacrifíciozinho sequer para o Senhor, a fazermos um sacrifício pequeno para Deus? Quantos sequer estão dispostos a amar o Senhor e dizer não para o pecado nas suas vidas? Só isso, ou seja, santificar-se. Esse homem, ele abandonou a sua vida, levantou o braço, há 38 anos que ele anda com o braço erguido. Estou vendo a foto dele aqui, o braço está ressequido, as unhas grandes, todas tortas. Isso é amor? É um amor doido, pirado, louco. Amor a um Deus pagão, um Deus que tem por trás toda uma entidade espiritual das trevas. Mas ele conheceu esse Deus como Senhor, ele conheceu esse Deus como o Redentor da sua existência, e a ele se entregou por completo, amados, a ele se entregou por completo. Evidentemente que nós, como cristãos que somos, não vamos agir da mesma forma, até porque o nosso Deus não aceita esse tipo de loucura. No entanto, o Senhor nos orienta a sermos pessoas que vivam diferente deste mundo, que tenhamos uma vida íntegra neste mundo, uma vida que possam vê-lo no nosso ser. Mas quantos de nós estamos dispostos, amados? Estamos dispostos a ser seguidor de Cristo Jesus? Estamos prontos a sermos seguidores verdadeiramente, na essência da palavra, da expressão seguidor de Cristo, e orientados ainda por Ele, que nos diz, esqueçam seus próprios interesses, esqueçam seus próprios interesses. É claro, evidentemente que nós precisamos trabalhar, precisamos desenvolver nossa vida, precisamos correr atrás daquilo que é para a nossa subsistência, sim, mas nós precisamos entender que o primeiro lugar na nossa vida é de Deus, e nós não podemos perder Deus de vista na nossa vida, nós não podemos perder Deus de vista na nossa existência. Você não pode deixar Deus em segundo plano na tua vida, e é preciso que Cristo Jesus seja entronizado
no mais íntimo do nosso ser, no âmago de nossa alma, para que Ele possa reinar soberanamente sobre nosso viver. Disse Cristo Jesus: esqueça os seus próprios interesses. Esqueçam seus próprios interesses. Encontre tempo na sua existência para me servir. Encontre tempo na sua existência para dedicar-me. Encontre tempo na tua existência para cumprir o meu id, para fazer a minha vontade, para levar essa mensagem de redenção àqueles que ainda carecem da palavra de Deus. E isso aqui no Brasil, irmãos. Aqui, não precisa ir na Índia. Vamos fazer por aqui. É o que você tem ao teu alcance, onde teu braço alcança. Fale onde teu braço alcance. Mostre a vontade do Senhor. Faça que a vontade de Deus alcance essas pessoas que estão próximas. E o Senhor Jesus ainda diz para nós: esteja pronto para morrer, como eu vou morrer. Esteja pronto para morrer. Pegando mais uma vez o exemplo do hindu, o Bharat Amar, esse homem morreu. Esse homem morreu, meu amado. Eu estou usando aqui o exemplo de alguém que está na prática pagã, exatamente para que você entenda, irmãos, que lá nas trevas, lá nesse mundo enganoso, nesse mundo dominado pelas trevas, por Satanás, há pessoas que entregam por completa a sua vida e olha que não conhecem nem um pouquinho de um retorno de amor na sua existência, de bênção na sua vida, porque o que esses deuses fazem é exatamente isso: escravizar as pessoas por um lado terrível, tira tudo quanto a pessoa tem e faz com que a pessoa torne-se até alguém sem um nome, alguém jogado, alguém que depende, alguém que ande sem roupas, esfarrapados por aí. É isso que esses deuses malignos fazem. Mas nós temos um Deus que te abençoa, um Deus que te honra, o Deus que te dá o melhor que essa terra pode oferecer quando você dedica-se por completo a Ele. Eu, claro, poderia citar aqui o exemplo de abnegação, exemplo de Paulo, entre outros. Paulo, que foi um homem segundo o coração de Deus, que abriu mão de tudo quanto tinha em favor de Deus. Mas eu quero mostrar para você, meu irmão, que tem pessoas que estão vivendo na escuridão, mas que amam aos seus deuses acima de sua própria existência, que amam os seus deuses com todas as suas forças, e a esses deuses dedicam a sua existência. E nós precisamos acordar para esta realidade, acordar para esta verdade. Tomarmos vergonha na cara, talvez seria a palavra mais correta. Tomarmos vergonha na cara e tomarmos uma decisão definitiva ao lado de Cristo Jesus. Uma decisão que nos custe imitá-lo, que nos custe fazer aquilo que Ele deseja para nossas vidas, adequando a nossa vida para que ela seja um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Não vamos hoje andar com nossa mão erguida, fisicamente falando, mas que você ande com a tua espada erguida, a tua espada, a espada que pode dividir o homem das trevas, que pode separar trevas e luz, que pode resgatar almas quando você prega essa palavra verdadeira, porque é a espada de Deus, a espada que cura, a espada que renova, a espada que restaura, que elimina do homem a ferida provocada pelo pecado. E você tem essa espada na mão, pelo menos deveria ter essa espada erguida nas mãos, porque é isso que Deus exige de você, é isso que Cristo Jesus quer de você, que tu sejas um imitador dele, que você jogue teus interesses em segundo plano e procure conhecer a vontade do Senhor, porque não há nada mais importante, nada mais precioso quando nós vivemos nesta terra segundo os propósitos que Deus tem para nós. E quando nós estamos prontos para morrer por Cristo Jesus. Evidentemente que não é fácil, irmãos. Se eu falar para você que isso aqui é fácil, aí eu estaria sendo hipócrita. É difícil. É por isso que é sacrifício. É por isso que é sacrifício. Para esse camarada lá da Índia, andar com esse braço erguido há 38 anos, certamente também não é fácil. É uma luta. Para Paulo, o apóstolo Paulo, manter-se fiel a Deus, sofrer tantas dificuldades, também não foi fácil. Para Cristo Jesus, o nosso Senhor, que esteve aqui encarnado como homem, que sofreu como homem, também não foi fácil. Morrer numa cruz, pregado, não foi fácil. Mas depende de nós, irmãos, tomarmos uma decisão
como esse cara das trevas tomou o hindu, como Paulo tomou esse da luz, e como Cristo nosso Senhor tomou, e abraçarmos a causa dele, de Cristo Jesus, e vivermos uma vida que esteja em acordo com princípios de Deus, que esteja de acordo com a verdade do Senhor. E quando nós assim fazemos, o Senhor derrama do seu Espírito, o Senhor nos dá do seu poder, da sua autoridade, o nosso coração se enche da sua glória, se enche da sua graça, e o teu rosto, com certeza, tornar-se-á formoso, porque você vai refletir a glória do Senhor, tal qual Moisés refletiu a glória de Deus. E é isso que Deus quer, que nós possamos refletir a sua glória, meu irmão, nas nossas ações, nos nossos atos, no nosso dia a dia. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, observar ensinamentos do Senhor Jesus, praticar ensinamentos do Senhor. Lucas 9, versículo 23, disse Jesus: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Que seja esta a verdade que venha nortear a nossa vida, que seja esta a vontade do Senhor manifesta em nossa existência, porque quando assim fazemos, irmãos, coisas novas acontecem no nosso viver, coisas espetaculares acontecem em nosso ser, e vamos ter uma experiência, e teremos uma experiência extremamente nova e poderosa nas mãos do Senhor. Experimente Deus, experimente amar o Senhor, experimente se deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o Senhor tem um propósito na tua vida. Deixe o Senhor manifestar-se na tua existência. E que o Senhor manifeste a tua glória. Que o Senhor fale ao teu coração e encha a tua vida com aquilo que é de mais precioso, com aquilo que é de melhor para o ser humano, aquilo que Deus tem de melhor para você. Creia nisso, porque Deus tem o melhor para você. Que a graça do Senhor esteja contigo, e não deixe de acessar vivos.com.br, o site da fé cristã.